Nós estamos agora, vou dar uma rezinha então, para tomar aquele ponto que nós tínhamos conversado um pouquinho sobre o amianto, o asbesto, né? Amianto, asbesto. Que esse quadro aqui, esse esquema, né? O esquema dá um pouco ideia não só da evolução histórica do conhecimento em 100 anos, mais de 100 anos, desde 1907, tem 112 anos que se sabe da associação entre amianto e doenças. E a primeira doença que foi registrada em 1907, depois reforçada na década de 20, falando 20 do século passado. A asbestose, se for tomada a fibra do amianto como um fator de risco para a doença, a asbestose é aquele primeiro grupo que eu falei para vocês, isso aqui é muito raro, uma causa, um efeito. O asbesto está no seu efeito chamado asbestose, que é uma doença pulmonar crônica, que até onde se sabe cumulativa, ou seja, quanto maior o tempo de exposição, quanto maior a dose ou a quantidade da exposição, maior a chance e a velocidade e a gravidade de uma evolução normalmente crônica, que toma 15, 20, 25 anos ou mais. Com isto, nós estamos dizendo essa doença que no próprio nome diz asbestose, ela é doença do asbesto, 100%. Silicose é um exemplo similar. E há outras poucas assim. Mas quando se diz assim, intoxicação por chumbo, qual é a causa a causa aparente, imediata da intoxicação por chumbo? Não tem uma trombose, não. Tem até. Alguns já têm o saturnismo, né? Saturnismo, que alguém já falou que é do Saturnino Braga, né? Lá naquele outro Saturnino Brito, que foi, se não me engano, foi prefeito aqui, uma coisa assim. Qual é a causa aparente ou imediata da intoxicação por chumbo? Hein? Não. É o chumbo. É o chumbo. É o chumbo. Eu já disse intoxicação por chumbo, é o chumbo. Então, intoxicação por mercúrio é o mercúrio, mas depois que eu disse... Tem gente que trabalha... Não, eu sei, aí eu digo assim, a exposição ao chumbo se dá em determinadas profissões, ocupações. Agora, algumas doenças têm no seu próprio nome o nome da causa. É que nem dizer assim... Até as viroses, as viroses que às vezes tem o nome do vírus, né? Febre amarela, qual é a causa da febre amarela? Ela vem lá do Japão, da China, febre amarela, né? Não, estou brincando. Intoxicação, quase todas as intoxicações agudas, elas já são pelo nome mesmo. Intoxicação por agrotóxico. Às vezes falta dizer, porque agrotóxico é um guarda-chuva enorme, né? E agora é cada vez maior, porque liberaram. Então, disse tudo, mas não disse nada, porque sabe qual agrotóxico são os mais graves, os menos graves, ou quase todos são tóxicos, até porque agrotóxico quer até mudar de nome, dizer, não, eles são defensivos agrícolas, né? E homicídios, homicidas humanos. Mas vamos ao ponto de novo. No caso das doenças desse grupo aqui, é o que também, numa classificação que eu vou mostrar depois, se chama de doenças profissionais, senso estrito. O segundo que está aqui nesse exemplo, não foi bem a sequência histórica, é o mesotelioma de pleura. Mesotelioma maligno de pleura é um tumor muito grave que mata de 6 meses a 1 ano todos os pacientes, todos invariavelmente, com muito sofrimento, muita dor. E é um tumor que não é... Atualmente se acredita que mais de 90% dos fatores de risco que podem causar o mesotelioma seja o amianto, o asbesto. Ele não é 100%, ele é aqui por de 80% a 90%, mas esse conhecimento está aumentando para 95%, 96%, 98%. Acreditamos que daqui um pouco o mesotelioma de pleura, 100% dos mesoteliomas malignos de pleura vão ser vinculados ao amianto.
Hoje não é 100%, mas é quase 100%. Por quê? Pode ter outras causas. Às vezes, exposições, inclusive, há caso conhecido lá em Goiás, que é o Leonardo, o irmão do Leonardo, alguém lá daquela dupla lá que morreu de mesotelioma e que não se sabe, não há história, vamos dizer assim, compatível com a exposição. Se bem que cada vez mais as exposições são ampliadas, inclusive de natureza ambiental. E para o mesotelioma, qualquer quantidade de poeira pode provocar o mesotelioma mais tarde, 30, 35 anos depois. Então não é uma doença estritamente do trabalho, é uma doença do trabalho e também ambiental. Quem mora perto de uma planta de processamento ou tem, eventualmente, utensílios em casa, vão me perguntar sobre as telhas de cimentamento, sim, não se sabe ainda bem quanto, mas é um risco real nas casas, nas moradias, nas caixas d'água, nas tubulações, nos objetos que vão se fragmentando, porque lá é uma mistura de cimento, amianto, proporção mais ou menos de 10%, 15% de amianto e o restante cimento, mas aqui vai fragmentando. Então há a inalação de poeira. Então está aqui numa faixa, vamos dizer assim, de que é o mais importante, mas não é 100%. E o terceiro, que está aqui, câncer de pulmão, é aquele raciocínio de câncer de pulmão, assim, é um importante fator de risco. Importante, ao lado de outros importantes. No trabalho e fora do trabalho. No trabalho, alguém tem alguma sugestão ou ouviu falar de exposições ocupacionais, vamos usar essa palavra que vem da higiene do trabalho, exposições ocupacionais que podem causar câncer de pulmão, que não seja o amianto? Benzeno está na categoria mais de doença do sistema linfático, produção de sangue. Câncer de pulmão não está na lista do benzeno. Mas vamos tentando. Cromo, os metais como cromo, níquel, já são bem conhecidos. Eventualmente... muitas doenças graves e importantes. Não sei se o câncer de pulmão está comprovado, mas há suspeita sim. Absorve pela pele, mas assim, o sistema respiratório talvez não seja o órgão-alvo do tabaco. Mas não é o tabaco fumado, é o tabaco verde, a folha verde, que tem muitos efeitos sobre o organismo. Mas... Sílica, sim, bem lembrado, você já mencionou. As fibras de vidro. Fibra de vidro, algumas, sim. As fibras de vidro também fazia parte das sapatas de freio dos carros. As sapatas tinham... Mas as sapatas tinham, elas são uma resina que tem ou tinha fibra de amianto, mas aí é pelo amianto. Tá? Lona flex, essas lonas de freio, lonas e sapatas que vão... Isso como exemplo ali, né? Mas tá correto. E, então nós vamos ter isso como um fator de risco. É importante. A ideia é que, aqui, guarde uma ideia assim meio ideal, mas é um conceito. Se você elimina esse fator de risco, você reduz 100% ou acaba com essa doença. Daí o potencial para eliminação do amianto, da exposição ao amianto, acabar com a asbestose, quer dizer, com casos novos, né? Não estou dizendo acabar com os asbestóticos, com os pacientes com asbestose, acabar a exposição para não gerar novos casos, com a sílica também. Se você reduz ou elimina a exposição, você elimina a maior parte dos casos de mesotelioma maligno de pleura e reduz um quantum que não se sabe quanto ainda do câncer de pulmão, porque há outros fatores concorrentes, às vezes se somam na mesma pessoa. A pessoa trabalha com amianto, trabalha exposto a névoas de níquel ou cromo, em galvanoplastia, por exemplo, e é fumante, você vai ter dois fatores ocupacionais importantes e um terceiro não relacionado ao trabalho, mas cuja potencialização às vezes não é só a soma, às vezes se potencializam, um multiplica o outro. Por exemplo, amianto
potencializa a exposição dos efeitos do tabaco. E assim vai essa lógica epidemiológica, que, como eu disse a vocês, não necessariamente é tão categórica e tão linear e tão dogmática como eu estou aqui expondo. O mundo real mais se parece com isso. Eu digo mais se parece porque também isso é um esquema, mas como eu falei de tantas causas e tantos efeitos, desde os efeitos transtornos mentais e comportamentais até respiratórios, traumáticos, acidentes, traumas de várias naturezas, a complexidade é essa hoje. Então você tem dificuldades reais de fazer esses nexos e o que pode ser feito naturalmente sempre será atacar ou transformar as condições de trabalho, atacar as más condições ou transformar os ambientes de trabalho, porque será aquilo que é possível fazer. Isto não deve ser desculpa, não deve ser motivo para dizer, está tudo misturado. Ele era idoso, ele era fumante, ele bebia umas e outras e muitas outras, e isso que é mais ou menos são as desculpas utilizadas às vezes pelos médicos peritos da Previdência, outras vezes por advogados, por juízes, pelas empresas. Então, mais ou menos essa é a confusão dessa. Para sistematizar isso, e eu vou com isso terminar uma etapa da nossa fala de hoje de manhã, nosso bate-papo, que é aquele chamado de classificação de Schilling. Schilling é uma pessoa, um inglês, que morreu por volta de 2005, por aí, e ele, de forma não rigorosa, de forma não pretensiosa, mas ele, como uma pessoa prática, vamos dizer assim, ele estruturou um modo de pensar que tem ajudado a gente a não pôr todas as coisas no mesmo lugar, o que é semelhante e o que é diferente. E ele propôs 3 categorias em relação ao trabalho. Uma que é aquela que eu mostrei para vocês. Trabalho é causa necessária. Causa necessária. Se não houve trabalho, ou as condições de trabalho, os fatores do trabalho, os fatores de risco. Os exemplos estão ali, inclusive está ali silicose, doenças profissionais legalmente prescritas no sentido de listadas, né, previstas em lei, intoxicação por chumbo, intoxicação por mercúrio, tudo que tem o nome junto já está dizendo que ela é uma causa necessária. Não houver mercúrio, não tem intoxicação por mercúrio. Não tiver sílica, não tem silicose. Se não tiver asbesto, não vai ter asbestose. Vai ter câncer de pulmão por outras causas. Talvez reduza muito o mesotelioma, talvez até zere a conta do mesotelioma maligno de pleura. Pleura é aquela membrana que reveste os pulmões, quase invisível, mas que às vezes se torna muito espessa, e assim vai. Segundo grupo diz assim, não, isso aqui é o seguinte, as doenças que existem, doenças crônicas chamadas não transmissíveis, que existem. Eu dei exemplo aqui de hipertensão. Mas há outras, doenças cardiovasculares, ou doenças osteomusculares, o exemplo que você contou da bursite e outros, e que foi mencionado aqui também da hipertensão, que são exemplos, são doenças aparentemente comuns, que é aquilo que eu chamei aparentemente comuns, mas mais frequentes, mais graves, mais precoces, mas cujo nexo, e aqui vem um conceito importante, cujo nexo é considerado, nexo é relação causal, de natureza epidemiológica, populacional, coletiva, não é individual. Se eu tiver um caso assim, conversar com você, eu talvez tenha muita dificuldade de estabelecer esse nexo, mas se você me contar qual a sua categoria profissional e eu de alguma forma tiver evidências de que a sua categoria profissional, como eu já mencionei, a dos motoristas de ônibus urbanos, é possível que haja tantas evidências epidemiológicas de que você é uma pessoa, vamos dizer, que tem no raciocínio epidemiológico, assim, você tem uma probabilidade aumentada de que este problema seu seja
relacionado ao trabalho. Estou usando a palavra relacionada, por enquanto. Vou dizer causado já é uma palavra um pouco mais complicada, mas seja relacionada, pode até dizer causada, aí vem causada, desencadeada, agravada, que vai ser a terceira situação. Então, são as doenças cujo nexo epidemiológico. Veja que o nexo epidemiológico, nós temos assim, o raciocínio clássico, tradicional, das profissões. Próprio nosso amigo Bernardino Ramazzini, que Rosângela e eu andamos brincando com ele, né? É nosso contemporâneo, nasceu em 1634, é meu companheiro, 1633 e morreu em 1714. Rosângela não tinha nascido, mas eu já tinha. Brincadeira, mas o Ramazzini dizia o seguinte, o livro dele chama assim, As Doenças dos Trabalhadores. Está baixável no site, um livro publicado em 1700. Ela não tinha nascido, mas eu estava lá no lançamento, 1700. E eu estou brincando porque aos 300 anos do livro, no ano 2000, eu estive lá em Modena, na Itália, para os festejos dos 300 anos do livro. Várias pessoas do mundo inteiro foram lá celebrar o livro. E consta que ele apareceu, eu não vi, mas alguém viu lá. O livro dele é assim, As Doenças dos Trabalhadores. Tinha as doenças dos mineiros, não é nascido em Minas, mas trabalha na mineração. Isso aqui, dizia, os mineiros são mais, pelo seu trabalho, são mais propensos a, por exemplo, adoecerem de doenças respiratórias em geral. Aquilo que a gente chama de bronquite, hoje nem chama de bronquite, mas chama DPOC, mas assim, doenças respiratórias, as doenças do aparelho locomotor, né? Locomotor é mental e motor, locomotor. E outras doenças que são mais frequentes entre eles, são as chamadas doenças dos trabalhadores. Ele chamou assim, ele fez por categoria ou por profissional, doenças dos ourives, doenças dos professores, doenças das nutrizes profissionais, que ele abordou lá, doenças dos sacerdotes, doenças dos militares, limpadura de cloaca, não de galinha, mas cloacas, que eram as fossas em casa, fossa negra, né? E ali foi justamente que ele se converteu, porque ele era um médico muito famoso, afamado, e ele estava almoçando quando ele tinha contratado um limpador de fossas, porque a cada 2, 3 semanas, talvez um mês, tinha que limpar a fossa, tirar os barris. Isso eu vi, de fato, na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, um limpador de fossa, carregando os barris cheio daquelas coisas. Alguns chamam de merda, mas é mais do que merda. E uma mistura lá de coisa. Trocava, colocava o barril novo e levava o barril para levar em algum lugar, jogar no Rio dos Sinos. E lá em Porto Alegre, lá em São Leopoldo. Mas o Ramazzini contratou, ele chegou, ele estava almoçando, o Ramazzini estava almoçando. E o homem foi lá, desceu, fez rápido. Em 5 minutos tinha terminado o trabalho. O Ramazzini foi lá bronquear com ele, falou assim, você veio aqui, foi tão rápido fazer isso, é um trabalho até, eu esperava que você ficasse mais tempo, caprichasse mais. Ele falou, ô doutor, é porque o senhor nunca desceu lá embaixo, que é fossas profundas, para saber que lá a gente não aguenta mais do que 2 minutos. E ele não falou 2 minutos, mas assim, não aguenta ficar lá. O senhor está falando isso porque o senhor nunca foi lá. Nunca fez isso. Se o senhor fosse... Eu agora, por exemplo, que fiquei 3 minutos, ter que correr para casa, lavar o rosto, colocar uma compressa de água fria no rosto e lavar meus olhos durante horas, porque senão eu vou ficar daquele jeito que os meus colegas de trabalho, lá naquela praça, sabe a praça que eu sou da aula lá na faculdade, aí no centro da cidade? Então, ali está cheio de cegos. Aqueles cegos são ex-limpadores de fossas, de cloacas, e que ficaram cegos. E eu não quero ser mais um a ficar cego. O Ramazzini, que estava almoçando, nem almoçou mais, ele conta isso nesse capítulo. Assim, eu vi aquilo e fiquei tão impressionado que aquela ideia me acompanhou até a minha morte. E naquele momento eu resolvi
dar uma guinada na minha carreira brilhante de médico e fui me interessar pelos trabalhadores e trabalhadoras e fui visitar o local de trabalho deles, os locais de trabalho. E ele diz assim, foi nas sujas oficinas e escuros porões de trabalho que eu aprendi a descobrir as doenças que afetam os trabalhadores e que os matam. Escreveu no livro em 1700. Bom, para dizer tudo isso, por que eu estou dizendo isso? É porque ele usou a categoria profissão. Doenças dos cobradores, dos policiais, civis, militares, doenças dos professores, doenças dos médicos, doenças dos enfermeiros, doenças dos trabalhadores da saúde, doenças dos trabalhadores, dos petroleiros, dos bancários, que nós temos aqui bem representados, dos telefonia, de quem quer telefonia e comunicação com você, e assim por diante. Então, é nexo epidemiológico e é frequência. Não é necessariamente doença profissional, doenças que são mais frequentes entre eles. E o Ramazzini descreveu 55 profissões e as doenças que são mais frequentes e também de que eles morrem mais cedo, morrem daquele jeito, e das profissões da época, as freiras, os militares. E o terceiro grupo, então aqui o nexo epidemiológico é difícil fazer nexo individual, dizer assim, você que é professor, então deve ser isso. Não, você está numa categoria de então o nexo, e que no caso brasileiro foi utilizado esse conceito pela Previdência Social através do NTEP, que é o nexo epidemiológico previdenciário, N do nexo, do E do epidemiológico e do P previdenciário, por categorias econômicas da CNAE, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que é uma aproximação, vamos dizer assim, ela não é um nexo definitivo, mas é um nexo presumido por categoria profissional, onde são as doenças mais frequentes, cuja lista lá são doenças comuns, não são as doenças profissionais, senso estrito. São doenças que se tornam relacionadas ao trabalho por sua frequência mais comum em algumas categorias. O terceiro grupo é aquilo que também eram doenças comuns, mas são doenças que são quadros que são desencadeados ou agravados numa situação típica de trabalho. O exemplo mais típico é a alergia. Alergia respiratória, asma, por exemplo, alergia de pele e outras alergias e alegrias e tristezas. Alergia, eu não sou, mas a minha filha, por exemplo, é alérgica a várias coisas respiratórias, meu filho também. E então ele começa a ter crise de asma, que na infância e adolescência foram terríveis, podia morrer, há gente que morre por estado de mal asmático, até adultos que morrem por estado de mal asmático, que é ficar muito tempo com aquela crise da broncoconstrição, né? Chama de asma, ou bronquite asmática, ou asma brônquica, por fatores alérgenos do trabalho. Ele era também de poeiras, de tudo que tem em casa, tapetes, mofo, cheiros vários. Mas no trabalho tem outros desencadeantes que ele já era alérgico, ou ele ou ela, e teve um desencadeamento de alergias que ele não tinha, porque há fatores que são alérgenos no trabalho. Um colega meu, alguns conhecem o professor, você acho que conhece o professor Zé Luiz Riani Costa. Ele era professor na Unicamp, no tempo que eu também fui, vidas passadas. E ele levava os alunos para uma fábrica de espuma de látex, fazia poltronas, coisas de carro, poltronas à base de espuma de látex. Ali tem resina, quer dizer, o processo mesmo de formar a espuma produz são isocianatos que são altamente alergizantes. Ele que era asmático, por outras razões, quando ia com os alunos, quer dizer, ele foi uma vez ou duas, porque depois ele não ia, senão ia morrer. Ele ia com os alunos lá,
os futuros médicos, chegavam mais ou menos no portão da fábrica, a uns 30, 50 metros de onde era a fábrica, e começava a ficar com uma crise asmática gravíssima de morrer. Quando descobriu isso, ele não ia mais lá. Mandou outro professor que não era alérgico, que se tornou alérgico, e que morreu por sinal. Não, o que morreu não foi por causa disso, mas eu estou dando esse quadro real, que é alergias novas que se acrescentam a quem já é alérgico. Aí é classificação 3. Alergias novas de quem não era alérgico é 1. Trabalho causa necessária. Assim, eu não sou alérgico. Mas se eu for naquela mesma fábrica do isocianato, que aqui também nós temos várias empresas que têm várias emissões aéreas ou subprodutos, etc., eu começo a ter dificuldade respiratória, começa a tossir, começa a espirrar. Aquilo é um quadro que se instalou, pode ser um irritante. Irritante é diferente porque ele vai embora. Mas se for algo que se instala, é uma alergia Schilling 1. Bom, alérgico, asma, pele, etc. Pele é muito frequente também. Trabalhador da construção civil. Tinha construção civil aqui, não tinha? Tem? Tem. Sim, pois é. Construção civil, pedreiro, ajudante, servente, ajudante de obras, que trabalha com cimento. Cimento é um padecimento. É um padecimento com vários efeitos. Um deles é irritante. Eu, por exemplo, se tiver caldo de nata de concreto, por exemplo, aquela calda do cimento, eu vou ter uma irritação de pele, Mas essa irritação que foi uma vez, porque houve uma queimadura química, digamos assim, ela pode provocar uma sensibilização alérgica, que é o que acontece com os pedreiros. Depois que passou o quadro agudo de uma queimadura química pelo cimento, pela nata do cimento, um mês depois, 2 meses depois, ele vai chegar perto do cimento, vai ter um contato pequeno. Aqui ele vai ficar tudo, aqui, o corpo todo, depende das áreas de exposição, mas assim, vai se transformar numa sensibilização que pequenas quantidades vão ser suficientes para produzir grandes efeitos, que já não são de irritação, mas são de sensibilização alérgica induzida no trabalho. Isso tem derivados da borracha. Desse segmento não tem ninguém aqui na indústria da borracha. Sim? Não. Também, eu sou da construção naval, trabalhando em estaleiro. Isso. No estaleiro também, a doença de pele, os trabalhadores são muito acometidos também por doença de pele. E quais? O soldador que tem que usar aquele couro. Isso. Muitos são alertas, aquele tipo de couro, é analisado. A questão de lidar com graxas, óleos, então... Perfeitamente. Todos os exemplos são corretos. Normalmente vai ter aqueles que são produtos irritantes, né? A cal, produtos alcalinos ou ácidos, e os que causam sensibilização, que então vai ser instalada uma sensibilização alérgica definitiva. Às vezes é definitiva. Essa pessoa, um pedreiro sensibilizado ao cimento, não pode mais trabalhar com pedreiro, porque não tem pedreiro que trabalhe sem cimento, a não ser que ele vai fazer uma outra coisa. Lá não tinha um problema de usar aquele couro, tinha alergia e colocar ao couro. Sim. Não poderia trabalhar. Passarinheiro também, não poderia também. Então. Exatamente. Aquele couro tem produtos, normalmente o alergizante ou é cromo do processo de cromeação, ou é níquel, ou é arsênio, ou arsênico, ou são tingimentos que são postos no couro, e aí ele é sensibilizado ao EPI, né? Ao EPI, no guarda-chuva do trabalho. Alguma pergunta sobre isso aqui, antes que nós vamos passar para mais uma arrancadazinha aí de 15 minutos? Eu só queria fazer uma pergunta. Pode fazer. A fabricação de cimento, ela está ligada ao câncer de pulmão? Existe algum? É uma boa pergunta. Todo mundo ouviu a pergunta. Se ia completar a pergunta, não? A pergunta é se a fabricação de cimento está associada ao câncer de pulmão. Como é que é o teu nome mesmo? Francisco. O Francisco, segundo a literatura, porque a gente nunca vai dizer sim ou não definitivo, mas assim, até onde se sabe o estado da arte, o cimento é um
O Carita entra. Aí, vamos começar o seguinte. Ele vem do calcário, mas tem uma linha paralela de coprocessamento, que ali tem tudo, né? Naquela unidade de coprocessamento, que vem lixo, vem resíduos, vem muitas coisas lá. Lá, naquele processo, pode ter muitas exposições de uma indústria química que não tem nada a ver com o cimento, porque eles vão ser todos processados como fonte de energia, mas quem trabalha naquela área pode ter outros tipos de exposição. Mas vamos dizer só do processo tradicional do cimento, depois o clinker, etc., ele vai ter só a exposição à poeira, só. A poeira de cimento está associada à irritação das vias respiratórias, desde mucosa do olho, mucosa nasal, mucosa oral, e se for inalado, mas é difícil ser inalado porque ela é seca e a inalação fica úmida, ela vai colando no aparelho respiratório. Dificilmente ela chega no fundo da via respiratória porque a via respiratória está toda úmida. Então o cimento que está muito seco, o pó de cimento, ele vai provocando irritação das vias mais altas, e aí produz quadros de tosse, de incômodos respiratórios, mas não está até hoje associado ao câncer. Sim, a quadros de irritação respiratória, chamaria genericamente bronquite. A palavra bronquite não é muito boa, mas seria uma irritação de vias altas. Até um certo ponto, porque depois ele cola e não progride. Ao contrário da sílica, por exemplo, que ela não absorve a umidade da via respiratória, ela vai indo até o fim, até o alvéolo. O cimento não, o cimento ele umedece e adere à via respiratória, porque vai ramificando, e nem chega lá, ele já para praticamente no fim da traqueia e os grandes brônquios e para por ali. Pois não, Rodolfo? Dentro do quadro aí de doenças mentais, né? Existe uma categoria que ela se enquadra o trabalho como causa necessária. É os transtornos de estresse pós-traumático. Ah, sim, bem lembrado. Entendeu? É muito comum aos profissionais que lidam com segurança pública e que presenciam que o colega ser morto. Sim. É passível de notificação e enfermo genético total. O raciocínio está 99% certo, porque precisa ter esse evento anterior, né? Então o nexo, às vezes esse evento não está bem lembrado, ou, vamos dizer assim, o desencadeamento é mais tardio. Tem toda uma história desde coisas imediatas até fatores que eu chamo de flashback, alguma coisa que lembra uma freada, barulho de um tiro, uma cena que ele vê que ressuscita, né? Porque esse flashback traz de volta, traz aquela cena que o impactou a pessoa, né? Então nós vamos ter um raciocínio por aqui, sim, mas eu disse 99% porque não é 100%, e se 1% é porque isto pode acontecer em situações não de trabalho. Diríamos assim, ela sendo em condições de trabalho, seja o profissional que tem o quadro, seja a vítima, seja o contexto todo, está perfeito, seu comentário está perfeito. Tem 1% de probabilidade que isso seja desvinculado do trabalho, uma coisa em casa, um assalto em casa, por exemplo, uma cena triste de um assalto na porta de casa, aliás, está frequente, na rua, no cruzamento, no sinal. Então são outros quadros que têm a mesma história, não necessariamente do trabalho. Bem observado. Alguma pergunta mais? Pois não. Naquela categoria, na primeira categoria que fala dos exemplos, doenças profissionais. Entre aspas, Entre aspas. Eu diria que essas doenças profissionais é a mesma coisa que doenças relacionadas com... Ah, boa pergunta. Isso aí é justamente, eu até parabenizo os organizadores, o Fadel, o Luciene, Renato e outros, Isabela,
de terem dado esse título relacionadas, porque é o termo que o Ministério da Saúde usa, superando, agora vem justamente, superando o conceito legal da lei da Previdência. E algumas vezes também do trabalho, há pequenas menções lá em algumas NRs, né? E também na própria CLT, mas é assim, é um passant, porque o objeto mesmo é da Previdência, que trata... A Previdência você tem uma situação, doenças profissionais e do trabalho ou adquiridas pelas condições especiais em que o trabalho é realizado. Que esta segundo grupo seria justamente vários aqui, seriam essas coisas aqui, principalmente essa. O primeiro é as doenças profissionais senso estrito, porque as doenças profissionais senso estrito, nós andamos, vamos ver assim, eu tenho até esse verbete no nosso dicionário, eu escrevi todos os verbetes, só não escrevi, não uso por opção pessoal e até por coerência, não uso doença ocupacional. Isso os juízes gostam de usar, os advogados, até eu uso só doença profissional, doença relacionada ao trabalho, doenças dos trabalhadores, que é o conceito de Ramazzini, mas o mais guarda-chuva maior é relacionados. Profissionais seriam esse senso estrito que tem a lista original da OIT de 1919 até o ano 2000, eram só as doenças profissionais, senso estrito, que é Schilling 1, sílica, silicose. Elas são o conceito restrito. Com a admissibilidade do nexo epidemiológico, que se deu pela Organização Mundial de Saúde em 85, um livrinho que foi publicado em 85, já Work-Related Diseases, doenças relacionadas ao trabalho. Ali, em 84 e 85, se consolidou a ampliação desse guarda-chuva para esse relacionamento na possibilidade epidemiológica ou na possibilidade de desencadeante e agravante de situações pré-existentes. Desencadeante ou agravante, situações pré-existentes. Então, aqui era muito pequeno. Então, a doença profissional eu tenho guardado entre aspas, mas ela tem uma conotação estritamente vinculada à legislação. Nós estamos hoje num universo, eu até tenho dito isso, que tende a ter cada vez menos doenças profissionais senso estrito, à medida que vão sendo descobertas ou criadas as eliminações, as prevenções, vamos dizer assim, e cada vez mais o guarda-chuva das doenças relacionadas ao trabalho, principalmente no nexo epidemiológico, por isso que a dificuldade dessas doenças dos petroleiros. Bom, a doença petroleira é um guarda-chuva, tem que ser melhor explicado, mas eles têm um perfil de adoecimento que é diferente do nosso. Então, ou dos bancários. É um perfil diferente, mas tem que destrinchar isso melhor. Então, no caso dos petroleiros é o mais complexo, porque o guarda-chuva petroleiros estão aqui para explicar melhor as várias categorias e as várias localizações de trabalho, inclusive a questão que a própria Petrobras divide lá o que é exploração, produção, o que é refino, transporte, etc. Mais ou menos dá uma ideia que vai organizando as categorias e depois mesmo assim no refino, por exemplo, teria que desdobrar e também na exploração e produção o que é offshore, o que é em terra, pode ter o transporte, etc. Então vai ter que sempre desdobrar o mais possível para poder melhorar o entendimento dessas relações, né? Passa mais um, nós vamos acho que fazer logo um intervalo, né?